Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daiane França e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o balancim. Eu sei que tem muitos vídeos por aí, mas muita gente ainda tem muita dúvida sobre o balancim. Então, eu vou começar falando sobre os tipos de balancim. A gente tem aí no mercado alguns balancins que eles não têm numeração. O que seria isso? O balancim, ele tem uma numeração que corresponde à pressão que o próprio aparelho faz quando você abaixa a alavanca dele, tá? Alguns balancins no mercado aí, os mais baratos, eles não têm força de pressão. No caso, a gente coloca isso como essa força medida como peso. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aí de um balancim que é da marca Fox, que ele não tem numeração, é um balancim sem força de pressão. Ou seja, a pessoa que está usando o balancim tem que fazer a própria força, tá? Ele não tem nenhum mecanismo que nos ajuda para colocar o botão na peça. E aí a gente tem os mais conhecidos, que são o Graziano 7 e o Cardena 100. O que significa essa numeração? O Graziano 7, ele tem força, ele tem a pressão de 70 quilos. Então, ele faz sozinho 70 quilos de pressão. O Cardena 100, ele faz 100 quilos de pressão. Então, o Cardena 100, quando você vai colocar um botão, fica um pouco mais leve do que o Graziano, tá? A partir do 100, a gente vai encontrar aí no mercado, depois, né, do 100, a gente vai encontrar aí no mercado o Cardena 130. Porém, o Cardena 130, ele tem matriz específica. A matriz do Graziano, desses outros que não tem força de pressão e do Cardenas, são a mesma matriz. A gente usa uma matriz padrão. Qualquer um que você comprar, você vai conseguir usar as matrizes padrão. Já o acima de 100, que você vai encontrar no mercado, que é o 130, ele não usa matriz padrão, a matriz dele é diferente, tá? Então, se a gente for olhar por menos esforço que a gente vai fazer, o melhor é o Cardenas. Não que o Graziano seja ruim, tá? Mas o que você vai fazer menos força é o Cardenas. Eu tinha um Fox que não tinha força nenhuma de pressão e depois eu comprei um Cardenas 100 para mim. E eu vou mostrar para vocês as matrizes. O balancim, ele vai te dar muitas possibilidades de matrizes. Por exemplo, tem matriz de cobrir botão, por exemplo, você cobre o botão com tecido, aquele botão bombê. Tem matriz que fecha chaveiro de acrílico. Então, assim, tem muitas matrizes. Eu vou mostrar para vocês as que eu uso aqui, tá? As que eu tenho. Porque, assim, são muitas possibilidades, então você precisa ver o que você quer pesquisar antes para poder ver quais são necessárias aí no seu ateliê. E outra coisa que eu queria falar também é que, para mim, o que tá faltando de acabamento aqui agora é o ilhós zero, que é aquele ilhós maior de colocar em bolsa. Pra gente fazer bolsa saco, é o ilhós zero. Vou comprar. Primeiro eu vou mostrar a matriz eu vou mostrar também a regulagem, tá? Olha só, então eu tenho aqui botões Rita. Por que a gente chama de Rita? Porque a principal marca é Rita. Então, esse botão aqui, ele é Rita mesmo, porque ele vem escrito aqui, no botão ele vem escrito Ritas do Brasil, tá? Você vai encontrar aí no mercado outras marcas, mas, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, o Ritas é o melhor. Eu nunca tive problema dele quebrar comigo depois que a peça já tá pronta e o botão quebrar na abertura ou no fechamento, tá? Esse é o tamanho 10. O que é aconselhável? Todo mundo fala que o melhor é comprar o tamanho 12, porque comprando o tamanho 12, ele é um pouquinho mais forte que o 10, ele é um pouquinho maior e ele é um pouquinho mais forte. Mas quando eu comprei o 10. Ele vem assim, ó.
Ele vem essa matriz. A verdinha é quando a gente vai colocar a boquinha do botão, a boquinha menor. E quando a gente vai colocar o encaixe, que tem a boquinha maior, a gente usa a matriz laranja. A base dele, que a gente coloca ali, a base é o mesmo tamanho. Apesar de vir duas bases, ela é igual. Não tem diferença, tá? Então, eu posso colocar só uma para as duas cores. Essa matriz, com essa matriz tamanho 10, você vai conseguir fechar todos os botões coloridos, tamanho 10, e os botões de coração. Porém, o botão transparente você não consegue fechar com essa matriz aqui verde e laranja. A matriz do botão transparente, ela é outra matriz. Porque se você usar essa matriz aqui, provavelmente você vai quebrar o botão. Porque o botão, o material que ele é feito é diferente. Esse material aqui é um pouquinho mais flexível. E aí, o botão transparente, ele é mais rígido e quebra com essa matriz. Então, para usar o botão transparente, você vai precisar comprar uma matriz específica só para o botão transparente. Se o botão for de coração transparente, também vai ter que ser com a outra matriz de botão transparente. Então, essa aqui fecha o botão 10 Ritas de todas as cores e o botão de coração. E aí, esse aqui é o botão Ritas 10. E aí, eu achei necessidade, por ter o botão Ritas 10, eu achei necessário comprar um botão maior e mais resistente para peças que precisassem de um botão maior. Então, eu comprei o botão de calça jeans, que é o botão 80. Ele vem assim, ó, esse joguinho. E a matriz do botão 80 é essa matriz aqui, ó. Tá? Essa cabecinha encaixa aqui e essa aqui encaixa aqui. E eu tenho essas bases. Essa base é daqui, ó. É um quebra-cabeça, você vai ver que tudo se encaixa aqui, ó. Esse daqui é daqui. E esse grandão aqui é daqui. Ele entra aqui dentro dessa borrachinha vermelha. E esse daqui fecha com esse, ó, que é o acabamento, que é a parte mais bonita que vai ficar o acabamento por fora da peça, tá? Ele usa essa matriz. Beleza. Aí, o botão 80, gente, quando a gente põe ele a primeira vez, ele é muito duro. Então, quando você colocar uma peça, você abre e fecha ele umas 3 vezes, porque senão ele parece impossível de abrir, mas depois ele fica bom, tá? É só no começo. Aí, eu tenho aqui essa matriz douradinha, que é do botão de pressão, aquele botão, pressão não, botão de imã, tá? Esse aqui eu comprei com acabamento dos dois lados, ó. O acabamento dele é esse aqui. Dos dois lados ele fica bonitinho. E ele tem essas duas aqui. Só que o que acontece? Essa matriz não é a matriz boa. A matriz boa, ela vem em 3 peças. Ela vem... Eu acho que eu coloquei... ela vem essa daqui e vem uma com esse pininho aqui pra cima. Essa matriz não veio, essa matriz que eu comprei, quando eu comprei eu não sabia, não veio. E aí, o que que acontece? Quando eu vou fechar essa parte aqui, que eu coloco aqui, ó, assim, pra fechar o botão ali no balancinho, que eu fecho assim, essa parte aqui fica estragada, o imã sobe aqui e fica dificultando o fechamento da peça. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse botão aqui, que é aquele bailarina, aí eu coloco ele aqui para conseguir fechar e não estragar o meu botão, entendeu? Eu coloco aqui só para esse buraquinho aqui não sumir, esse fundinho aqui. A matriz boa, ela já vem com essa parte aqui que tem o pininho para cima, tá?
Tem gente que, inclusive, nem usa essa matriz, gente. A gente pode fazer adaptação de matrizes, tá? Se você tiver uma matriz que já tem isso aqui, ó, em cima, olha, tá vendo que tem um parafuso? O de cima sempre tem um parafuso de enroscar. Se você tiver uma matriz que tem essa parte de cima, você consegue fechar o botão sem ser necessariamente a matriz do botão. Você consegue colocar isso aqui, ó, lá embaixo e fechar. E quando você for colocar essa parte de cá, da mesma forma, você regula o balancinho colocando um outro botão desse jeito aqui e encaixa o que você vai colocar. Então, você pode usar o próprio botão como matriz, tá? E aí, o que que vai acontecer? Aí, eu precisei comprar rebite para colocar minhas etiquetas. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Essa bolsa aqui. Então, eu coloco a minha etiqueta com o rebite, ó. Para colocar a etiqueta com rebite, quando a gente vai comprar a etiqueta, a gente precisa saber, para solicitar lá o furinho, a gente precisa medir esse diâmetro aqui, ó, do acabamento. Tá vendo? Do acabamento. Então, a gente precisa medir isso aqui e colocar um pouquinho maior. Eu pedi o furinho de 3,5. O meu rebite, ele é 1,5. Esse rebite aqui é 1,5, ó. Ele não é duplo acabamento, o acabamento dele é simples, olha. Para aplicar rebite de acabamento simples, você precisa de uma matriz que seja assim, ó. Uma que tenha um pininho e a outra que seja lisa em cima. Essa aqui é do botão de ímã e essa aqui é do botão de pressão 80. Tá? Essa matriz junta aqui, juntando essa peça com essa peça, eu consigo fechar qualquer rebite que seja esse rebite aqui com o fundo furadinho, tá? Esse rebite aqui comum, que tem o rebite com acabamento dos dois lados. Esse aqui é o comum, e eu consigo fechar qualquer tamanho de rebite com essa matriz aqui. E, na verdade, são duas matrizes. Essa aqui é do botão 80 e essa aqui é do botão de pressão. Então, muitas vezes, a gente não precisa comprar outra matriz para fechar. A gente pode adaptar, a gente olha lá como que é o desenho dela e pode adaptar para a matriz, para o botão que a gente precisa. E aí, eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui foi o último que eu comprei. Essa aqui é a matriz do Ilhós. O Ilhós que eu comprei é o menor de chaveiro, o Ilhós 54. Esse aqui é o para chaveiro, ele é bem pequenininho, ó. É esse Ilhós aqui. E ele é o Ilhós sem acabamento, porque tem Ilhós que a gente compra e ele vem com argolinha para colocar no fundo. Ele não tem argolinha, tá vendo? Então, do outro lado, a gente vê que a frente dele é maior, ó. E o fundo... Não tô conseguindo focar direito. E o fundo dele é menor. Mas ele fica redondinho, a mesma coisa, o acabamento fica perfeito. Então, é esse rebite aqui, ele é só essa peça, olha. Ele não tem mais peça nenhuma. Ele é essa peça sozinha. E a gente coloca lá. Quando coloca na balancinha, coloca aqui. Né? Coloca a peça. E vem fechar. Quando ele fecha, ele tem uma molinha aqui, ó. Que fecha. Este aqui também, eu acredito, ainda não testei porque eu não comprei ilhós maior, mas eu acredito que ele fecha outros tamanhos de ilhós. Mesmo não sendo, porque aqui, ó. Entrando aqui, como esse ilhós é pequeno, olha aqui, esse ilhós é pequeno, ele vai caber outros tamanhos de ilhós. E aí, a base dele é maior. Então, eu acredito que ele feche outros tamanhos de ilhós, mas eu vou testar e depois eu trago para vocês. E aí, vamos lá para a regulagem do balancinho. Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês que o meu balancinho, ele é preso com um sargento. Essa peça aqui se chama sargento.
E a gente encontra o Sargento em lojas de materiais de construção e de ferragens. Ele é barato, ele é uma ferramenta barata e ele é bom porque eu posso colocar meu balancinho aqui, amanhã, se eu decidir, eu posso trocar de lugar. Se eu quero guardar meu balancinho, eu tiro e guardo. E ele não fica fixo na mesa. Então, por isso que eu gosto do Sargento. Inclusive, esse Sargento é da minha mãe, nem é meu. O Sargento que eu uso é de 4 polegadas. Eu acredito que até o de 3 polegadas ficaria bom, mas esse aqui é o de 4, tá? Ele é bem simples de usar, é só enroscar e desenroscar. Outra coisa que o Sargento me proporciona é poder colocar o balancinho numa posição mais para fora. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, que não tá aparecendo. Isso aqui mais para fora. Às vezes a peça já está pronta e ela não encaixa ali. Às vezes é uma peça mais rígida, alguma coisa assim, ou é menorzinha e já está pronta. Quando eu coloco esse bico aqui do balancinho para fora, ele me permite entrar com a peça aqui e conseguir entrar a peça aqui e colocar o botão mais fácil. Quer ver? Eu vou pegar uma peça aqui, só para mostrar. Só para dar um exemplo. Suponhamos que eu quisesse colocar o botão mais embaixo aqui na peça e ela já está pronta. Aí, ó, para eu colocar, eu consigo colocar na pontinha, mas para eu colocar mais pro fundo, se o balancinho estiver todo colado na madeira, eu não consigo, eu tenho que amassar a peça toda para conseguir vestir. E aqui não, olha só como é prático. Deixa eu chegar mais para cá. Aqui eu consigo, olha, facinho colocar. Eu poderia colocar um botão até lá embaixo, olha, que ficaria mais prático. Então, o balancinho estando assim com o sargento, ele me dá essa possibilidade de colocar ele aqui para fora, para ficar mais fácil de colocar os botões em algumas peças. Mas vamos lá. Como que é a regulagem do balancinho? O fabricante diz pra gente que a gente deve abrir aqui a rosca. Inclusive, eu lubrifiquei, eu coloquei um pinguinho de óleo de máquina, porque ele chegou, ele fazia muito barulho nessa mola aqui. Então, eu lubrifiquei. O fabricante diz que a gente deve abrir o balancinho e ele deve ficar reto aqui, ó, com o parafuso de cima, reto. E aí, a gente coloca a matriz que a gente deseja. Vamos colocar aqui uma matriz que a gente deseja. Pode ser essa daqui, que eu vou até mostrar pra vocês com relação ao botão, como que eu faço. Olha só. Aqui tem um parafuso. Opa, peraí. Aqui tem um parafuso, mas eu tirei porque eu não acho necessário deixar com parafuso. Eu acho mais prático. Chego, coloco, tiro. Não coloco o parafuso não, tá? Então, o parafuso tá guardado. E aí, o fabricante diz que a gente deve abaixar a alavanca, pressiona a alavanca, não precisa fazer muita força, e fecha isso aqui até ele encostar aqui embaixo. Então, vamos lá. Fechei, ok? Fui até o máximo. Eu vou levantar a alavanca e o fabricante me diz que eu preciso... Deixa eu levantar. Que eu preciso voltar 1/4 de volta. O que que seria isso, se voltar 1/4 de volta? Eu fiz aqui a marcação, olha só. Eu fiz um X com caneta no meu balancinho e eu vou voltar 1/4 de volta, quer dizer, eu vou abrir. Eu fechei tudo que eu podia e agora eu vou abrir. Então, se a marca está aqui, eu vou pegar essa marca e vou colocar aqui, ó. Pronto, voltei 1/4 de volta. O fabricante me manda fazer isso. Por isso que eu faço. Muita gente não faz, mas o fabricante manda fazer, tá? Eu acredito que seja para não danificar o botão. Por quê? Porque a gente fez a regulagem sem o botão. Quando a gente colocar o botão, vai dar um volume aqui. E quando der um volume maior aqui, pode ser que estrague o botão. Então, voltei 1/4 de volta como o fabricante me mandou, certo? Por exemplo, muita gente reclama que quebra a etiqueta de acrílico. Muito provavelmente porque ela não
fez essa volta de 1/4. E aí ela pressiona demais e quebra a etiqueta de acrílico. Para vocês aqui, ó. Aqui é a matriz do botão ímã. Então, como que eu faço com o botão ímã? Para fechar a parte que vai ficar na peça, eu faço isso aqui, ó. Cadê o meu botão? Esse. Eu coloco aqui, aí eu faço o furinho no pano, né? Encaixo isso aqui, viro ele aqui de cabeça para baixo. Aí eu venho aqui, encaixo a parte do acabamento. O meu tem acabamento dos dois lados. E pressiono e ele vai fechar o meu botão. Quando eu vou colocar outra parte, aí ele vai ficar assim na peça. Quando eu vou colocar outra parte, eu não preciso, porque aqui tem um buraquinho. Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar onde tem um buraquinho. E, de novo, encaixar o acabamento e fechar na peça, tá? E aí, vamos lá. Botão 80. Deixa eu colocar lá. Botão 80. Esse aqui com esse. Essa parte gordinha com a que tem o pininho. Parte gordinha com o pininho do botão 80. E eu vou usar essa parte aqui. Vou encaixar aqui, a peça vai vir em cima. E isso aqui vai encaixar aqui dentro, olha. Ó. Deixa eu encaixar lá dentro. Ó, encaixou lá dentro. Assim também o botão Rita vai encaixar a mesma coisa. Então, encaixou aqui dentro, pressionou. Vamos ao próximo passo. Aí, nós temos a outra parte desse botão, que é a parte do acabamento lisinha e a parte menor, que tem a borrachinha vermelha. Essa parte é que vai ficar pra fora da peça, ó, o acabamento. E aqui, desta forma, a gente vai encaixar o botão 80. E vai fechar essa parte de fora. O rebite, deixa eu mostrar como que eu faço com o rebite. Eu não vou fechar nenhum, porque eu não tenho nenhuma peça para fechar agora. O rebite, eu uso a peça do botão 80. Eu tirei esse aqui, não precisava ter tirado, porque é esse aqui mesmo. Toda vez que eu troco a minha matriz, eu preciso regular meu balancinho, tá? Eu não vou regular, porque eu não vou fechar. Aí, eu vou colocar a peça com essa parte aqui e fecho. Por que que é importante? O ilhós é esse aqui. É muito fácil, porque um tem rosquinha e o outro não. É assim. E o ilhós vai vir aqui, ó. Essa parte que já está redondinha vai colocar para baixo, a parte que tá aberta vai colocar para cima. Desse jeitinho aqui. E aí, fecha, ele vai fechar na peça. Agora, com relação à furação, a gente pode usar esse aqui, esse agulhão, para quase todos. Só para o ilhós que a gente não vai conseguir usar, porque o ilhós precisa de um buraco mesmo. Eu gosto de usar esse agulhão, ele é bem baratinho, muitas vezes ele já vem de brinde com algum botão que você compra, esse aqui mesmo veio de brinde. Ele é muito bom e compensa, porque eu não gosto de usar essa ferramenta que é de desmanchar costura e abrir casas. Muita gente usa, mas por que que eu gosto do agulhão? Porque o agulhão, ele não estraga o tecido, ele não estraga a alça, ele só afasta as fibras. A gente vai empurrando assim,
com cuidado, e ele só afasta. E muitas vezes pode acontecer de você olhar o furo e falar, não é aqui que eu quero. Você tira, e quando você mexe nas fibras ali do tecido, ele volta, porque ele não furou, ele só abriu as fibras. Então, por isso que eu gosto do agulhão, porque ele não estraga, ele não rasga o tecido, não rasga e não corta. Então, por isso que eu gosto do agulhão, prefiro ele. Com relação ao ilhós, eu uso esse alicate. Esse alicate, ele não é bom. Se você tiver a oportunidade de comprar o Crop-A-Dial, ele é melhor, fura facinho. Esse aqui a gente tem que fazer força. E eu uso até um EVA aqui entre a furar aqui, porque fica mais fácil de furar, porque ele é bem difícil de, tá? Mas esse aqui é baratinho, é o que eu tenho hoje e eu uso. Então, ele me atende, mas não é o melhor, tá? E aí, ele vai fazer um buraco assim, ó. O que que eu faço pra furar com ele? Pego esse EVA aqui, enrolo várias vezes pra dar volume, coloco o que eu quero furar aqui e venho aqui e furo. Aí, ele consegue furar, olha lá. Aí, ele faz um buraco, e aí, quando eu colocar o ilhós, como o ilhós tem um furo no meio, olha lá. Tá vendo? Então, por isso que pro ilhós a gente precisa furar um buraco maior. Esse furador, ele nos permite fazer tanto furinhos pequenos, ó, tantos furinhos pequenos como maior, ó. Viu lá? Ó. Aqui é um EVA, né, gente? Claro que em outro material, se o furo tiver que ser grande, eu tenho que fazer com o alicate, tá? Então, olha lá. Ele faz um furo. E esse aqui faz um buraco, tá? Bom, gente, é isso aí que eu queria falar pra vocês. É um pouquinho do que eu sei sobre o balancinho, tá? Pode ter alguma coisa aí que eu ainda não sei, mas se eu descobrir mais alguma coisa, eu falo pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo, peço que compartilhem, se inscrevam e curtam pra me ajudar. Muito obrigada e tchauzinho!